Acho que dá para mais uma pergunta. Tenho 10 minutos. Será que dá? Ludias. Alan Marques, de Feira de Santana, Bahia. Feira de Santana, Bahia. Alan. Tenho um amigo que está sofrendo com uma doença grave. A família é muito triste. Como poderia ajudar? Eu acredito, você não disse se a doença grave pareceu aquela coisa terminal, né? A família está muito triste. Primeiro que tem certas doenças que antigamente eram um palavrão e que hoje nem se falava, né? Usavam-se siglas. E que hoje não são mais, né? Alan de Feira de Santana, né? E para todos que estão aqui presentes. Eu já vi casos tão extraordinários. Tem um caso acontecendo agora recentemente no grupo, a pessoa está aqui. Que aí tudo configurando para uma coisa e vai desconfigurando devagarzinho. A gente toma um susto. Irmã Brígida dizia, a enfermidade é uma visita de Jesus. A visita de Jesus é um chamado. Às vezes um chamado para uma atividade, para uma função, alguma coisa boa para a pessoa, não é um castigo. Vamos parar de pensar que sofrimento é castigo. Sofrimento é um aprendizado, é um convite a refletir. Para que eu estou sofrendo isso agora? A família e o enfermo em particular devem se perguntar, para quê? Qual o propósito educativo da vida em eu passar por essa experiência? E depois, se foi irreversível, somos imortais. Nos libertar. Sugiro, voltando a Chico Xavier, que foi lembrado várias vezes hoje, a leitura da coleção. Não temos nenhuma participação nos direitos da Federação Espírita Brasileira da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Magnífica, mas para quem não quer ajudar a Federação Espírita, que é uma instituição séria, como todas as religiões, de uma forma geral, são muito sérias, as quadrilhas, né? Mas há instituições sérias, e eu creio que a FEB seja uma delas. Está em PDF, está em tudo aí, está tudo na internet. A Vida no Mundo Espiritual. Eu sugiro que a gente prestigie aqueles que têm os direitos autorais e compremos, assim como o filme também. Se tem um caminho mais ético, façamos. Mas a pessoa não tem dinheiro para comprar. Não deixe de ler. Não, baixe pela internet. Não deixe de fazer uma coisa espiritual importante para você porque faltou dinheiro. Não se pode fazer simonia à venda das coisas sagradas, né? Nós podemos ter doações, donativos à porta aqui, para quem pode, quem não quer, não precisa, não pode, discorda, passa direto. Existe a necessidade de manter a instituição do plano material? Tem. Quem concorda, quem sabe que é necessário, quem sente que sua consciência pede, faz. Quem não, não faz. Vocês compreendem? Então, a coleção no mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, e todos os autores. O que aconteceu quando eu fui estudar o assunto? A Chica é maravilhoso, Chica é um santo, mas é um ser humano, vamos estudar outras coisas. Sugiro que vocês leiam os autores sobre experiência de quase morte, minha literatura preferida. Tanto que eu, teimoso com o inglês, tive que começar desde os anos 90 a ler em inglês, porque esgotei o que tinha em português, tive que ler os autores em inglês. Entrei aborrecido quando, na visita aos Estados Unidos, que eu comecei a fazer sistematicamente desde 96, aniversariamos no mês passado, né, Marconinho, o convite de Eugênia Aspásia. Marconi Vieira é o dirigente do núcleo nos Estados Unidos, nossa organização. O convite de Eugênia Aspásia que ele assumiu para si, outros ouviram. Ele assumiu para si. Então, numa dessas viagens, começou em 96, 99, entrando numa biblioteca, uma livraria em Manhattan. Ai, que aborrecimento, porque não está em português, meu idioma, o idioma de Camões. Minha pátria é o português. E eu gosto muito dos americanos, mas tinha uma resistência com o idioma. Então, mas estavam lá os livros de experiência quase morte. Leiam. Pessoas de religiões diferentes, sem religião, gente que era ateia. Coração para. Alguns estavam no meio de uma cirurgia, linha reta do eletrocefalograma. Alguns ainda mais, eletrocardiograma. Outros ainda apresentavam, tinha um registro documental, linha reta no eletroencefalograma. E naquele momento a pessoa relata me encontrei com minha irmã, me encontrei com o grupo dos parentes que estavam aqui, e disseram isso e isso a meu respeito. Algumas impropriedades se falam na ausência da pessoa. Vários casos. No momento em que a pessoa estava clinicamente morta, mas clinicamente morta que até o cérebro estava parado. O cérebro parado também. Vejam. Como informar isso, concluir se não?
o espírito, quem somos, a consciência, a alma, vamos dar o nome que quisermos, é divorciada do cérebro. Essa informação, nós vamos viver para sempre. Mas graças a Deus nos melhorando aos poucos, senão a gente não se aguentar, né? Algumas pessoas dizem, eu vou viver para sempre, eu mal me aguento hoje, pela eternidade. Teve uma moça que foi uma das perguntas que mais me perturbaram em consultório, quando eu mantinha o consultório, né? Meu Deus do céu, para sempre, você realmente acredita nisso? Estou convicto. Como eu vou me aguentar para sempre? Porque você, como se conhece, nem imagina em que você vai se tornar. Você vai se amar. Você vai conseguir se amar. O AA diz isso, né? Quando a pessoa chega, deixe nós amarmos você, enquanto você não se ama. Que lindo isso, não é? Então, Deus, nós não nos amamos, Deus nos ama. Luiz Rei fala isso, se olhar no espelho e dizer, eu amo você, pode levar muitas pessoas às lágrimas. Luiz Rei foi estuprada sequenciadamente até os 15 anos. Estuprada. Quer dizer, muita coisa diz que é abuso, que não é a pessoa fantasia e tal, e outras estuprada sequenciadamente, com informação de paredes e tudo, até os 15 anos de idade. Para dizer, olhando no espelho, que se amava, ela chorou. Ela teve um câncer e curou, numa época que nos curava, dizendo que se ama e perdoando o padrasto estuprador. Ela dando esse testemunho, é muito bonito. Dizendo que era uma criança ferida, que também sofreu um abuso, e que não processou, não soube passar colocar uma barreira, proteger-se e proteger outras pessoas do abuso que sofreu. Passou adiante. Não é correto passar adiante. Algumas pessoas até conseguem segurar muito do que passaram e passam um pouquinho. Outros não conseguem passar nada. Algumas, as almas santas, como Chico. As situações, de novo Chico, né? Chico com garfos espetados no abdômen, aos 5 anos de idade. O sangue escorrendo. E ele, depois orando por essa senhora, a madrinha dele, 2 horas, deixava 2 horas o garfo espetado, porque ele era muito endiabrado, para tirar o diabo do corpo, já que ele ouvia vozes. Então, deixa eu furar aqui. Uma criança com 5 anos, não é? Então, e ele, quando ia reclamar, aparecia sua mãe desencarnada, mãe biológica e mãe espiritual também, porque às vezes, e muito comumente, a mãe biológica também é uma mãe espiritual. Se não, a mãe é irmã espiritual. Quantas de vocês, mães digníssimas e pais digníssimos aqui, são os que mais se culpam, além do que precisam, né? Os que se acham super certos, são os que espancam. Houve uma criança que hoje é um adulto, 40, que se lembrou de uma experiência, os espíritos estavam conversando com essa pessoa, ela se lembrou do impacto da pancada que levava nas costas, que primeiro sentia os braços como se fosse de pano para trás, sentia o peso sobre os pés desaparecer, né? O peso que dá a impressão que o peso está no pé, né? E a cabeça lançada para trás, os olhos fechados, e a criança dizia, aquela sensação de novo, ela sendo projetada, porque não tinha dor nesse momento ainda, era tão rápido que a dor ainda não era processada, e daqui a pouco o baque do próprio corpo no chão, segundos depois a dor chega. Isso parece uma eternidade, como um acidente em câmera lenta. Pá, pá. Quantas crianças espancadas, torturadas por pais problemáticos, inimigos desencarnados, que recebem a oportunidade de pagar uma dívida enorme com um benfeitor, uma benfeitora espiritual, às vezes é o Gui que está reencarnando, que quando reencarna fica limitado, não aparece com todo o seu potencial que tem desencarnado. Mas ali tem a oportunidade de pagar. Não, a pessoa pronta, aquela fúria do mal, do ego, da perversidade.